Olá, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Sou muito agradecido pela sua presença. E a pessoa que te convidou para estar aqui é porque ela viu que esse assunto é muito importante e sabia que você iria gostar. Então, se depois de você assistir esse vídeo, se você também achar interessante, compartilha para uma outra pessoa. Nesse vídeo, o professor Jefferson vai falar sobre os Labaitorianos. Segundo ele, é a civilização que disseminou em todo o quadrante de nossa galáxia a forma humanoide. Fique ligado e assista o vídeo até o final, pois ele vai falar sobre os introns, que é muito interessante. Segue. Senhores, essa é uma representação de um supergigante azul. Originalmente, ele se chamava Labite, L-A-B-A-I-T. E já vou explicar a relevância disso no que eu tenho que contar. Mas deixa eu contar a história para vocês. Qual é o tamanho da estrela que a gente está falando? Para ter uma ideia, existe uma estrela comparada com o Sol, chamada Eta Carinae. Ela é 5 milhões de vezes maior que o nosso Sol. Agora, vocês sabem o tamanho da estrela Betelgeuse? Todos escutaram falar que vem seres que Betelgeuse, inclusive seriam um Jagar Collective, seriam chamados alguns dos Greys, como vocês conhecem, que o verdadeiro nome são Jagar Collective, vêm de Betelgeuse. Betelgeuse é 300 vezes maior que Eta Carinae. Imagina, Eta Carinae é 5 milhões de vezes maior que o Sol. Então, imagine. É o equivalente ao mesmo que Vi Canis maiores. Vi, V, Y, Canis majores. É 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Pois então vejam, senhores, que quando essa estrela entrou em supernova, ela simplesmente criou o super buraco negro que a gente tem no centro da Via Láctea. Ele foi estrela Labite que explodiu. Agora, qual é a relevância disso? Por que eu estou perdendo meu tempo contando essa história? Porque justamente no sistema estelar Labite, o quarto planeta de Labite chamava-se Labite-Tor. Labite-Tor. E por que o sistema Labite-Tor era importante? Qual é a relevância dele? Por favor, Roberto, põe aqui o slide da criatura, do ser. Esses senhores era um exemplo da civilização que vivia no quarto planeta, Labaitor. A diferença que existe com esse ser, mesmo com três mãos tentaculares que tinham e 5 pernas, esse ser não tinha uma manipulação como a nossa. A manipulação humana e dos seres humanoides é composto de uma coisa, de pelo menos 1 polegar e um mínimo de 3 a 6 dígitos. Ou seja, 1 polegar e mais de 3 a 5 dígitos, formando 6 dedos em cada mão. Ou formando, no nosso caso, 5, para a nossa espécie. Ou no caso do Jagar Collective, dos Greys, formando 4. Eles têm isso, mas alguns dos seres têm 6. Então, qual é a relevância desses Labaitorianos? Vocês nunca se perguntaram, então, por que todos os seres alienígenas que a gente conhece vêm aqui com 2 pernas, 2 braços e uma cabeça? Porque todos eles têm o mesmo desenho morfológico e genético. Como pode ser isso? Se cada planeta tem um sistema ecológico de meio ambiente distinto,
como é que todos esses seres, essas espécies, iam terminar tendo 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Então, gente, vejam, é que a coisa é muito mais complexa do que parece. Esses labaitorianos, chamados arcanos, foram os responsáveis da disseminação da forma humanoide em todo o quadrante estelar, não somente da nossa galáxia, mas da Via Láctea, de Andrômeda, de Sagitários, perdão, de Andrômeda, de... agora me falhou... meu Deus do céu. Pegasus e o Triângulo, perdão. Eu peço desculpas para vocês, mas eu fui operado não fazem 2 semanas ainda. Então, eu estou baixo a recuperação da operação. Isso não é desculpa, mas somente para explicar para vocês por que eu não pude comparecer na semana passada e por que me estou, às vezes, um pouquinho difícil para pensar, porque, infelizmente, os remédios que eu tenho que tomar e tudo isso, então, me complicam um pouquinho. Mas estamos aqui. Eu peço que vocês compreendam a minha situação e eu estou aqui compartilhando com vocês o melhor que eu posso. Então, senhores, esses labaitorianos foram responsáveis pela disseminação da forma humanoide. E, de certa forma, eles são responsáveis pela criação de tudo que a gente conhece como extraterrestres nos dias de hoje. Ok? Desse quadrante estelar. Agora, pedi para Roberto dar uma passadinha rápida para mim no mapa estelar que eu te passei, onde está o quadrante do setor local. Esse, senhores, é o setor local das galáxias. Então, esse setor não é de estrelas, estamos falando de galáxias. São bilhões e bilhões e bilhões de estrelas em todo esse quadrante. As mais significativas são 4 delas. A primeira é Andrômeda, que é a maior, seguida da nossa, a Via Láctea. Logo depois vem o Triângulo e depois vem Pegasus. E o resto são galáxias um pouco menores. Mas são galáxias, não são sistemas estelares. Então, imagine, são bilhões e bilhões de estrelas que estamos falando em tudo isso, e trilhões de planetas em tudo isso. Isso é somente um setor pequeno do universo. Esse setor foi o setor, então, por onde os labaitorianos foram deixando a disseminação humanoide. Então, vocês vão dizer, espera um momentinho, então, seriam os labaitorianos os nossos criadores? Não. O nosso criador é Deus. E se Deus criou os labaitorianos simplesmente estavam fazendo o trabalho de Deus. Não que eram Deus. Compreendem? Todos somos criação, incluindo os labaitorianos. Em nenhum momento eles são nossos criadores. Não. Eles receberam uma incumbência divina e fizeram aquilo de acordo com as instruções recebidas. Mas a ideia de difusão de tudo isso não foi nem deles. Compreende? Então vamos pôr bem claro, dizem, não, então os labaitorianos, esses são o nosso Deus. Não, não são. O Criador, para ser o Criador, tem que ser um conceito que eu não posso nem chegar a compreender. Porque se eu posso explicar o Criador, eu me torno igual a ele. Eu sou a criação. Cada um de nós é criação. Então, para isso existe a fé. A fé é aceitar sem perguntar. Então, a gente aceita Deus? Aceita. Tem fé? Tem fé. O resto é tudo trabalho de Deus. Então, tudo que passou aí foi a mão de Deus em sua forma. Tá bem? Então, eu digo para vocês que os labaitorianos foram aqueles que fizeram possível que a forma humanoide fosse disseminada nesse quadrante do universo. Agora, esse quadrante do universo que a gente está, com todas as galáxias que estão vendo, é igual
a uma gota de água num oceano. Quantas gotas de água vocês pensam que tem num oceano? Assim em relação ao nosso universo. Ou seja, somos menos do que menos, mesmo que parecemos mais. Então, se sabe que eles passaram um processo de milênios para poder disseminar cada planeta, visitando eles e produzindo os elementos necessários para que se florescesse uma forma de vida humanoide que se tornaria, entre outras coisas, a forma que nos daria o controle de civilização por cada planeta apresentado. Ok? Então, o que foi que passou depois? Quando tudo estava disseminado, os labaitorianos foram avisados de que a sua estrela, Labite, ia entrar em supernova. Então, sabes que eles deixaram o seu planeta e não somente deixaram a nossa galáxia, mas se foram uma outra galáxia chamada Pegasus. E em Pegasus, então, é onde estão os descendentes labaitorianos. Eles são reclusos, eles não têm interesse em contato com nada da sua criação e se mantém à parte de tudo isso. Quando a supernova aconteceu e explodiu, ela se tornou, então, um massivo buraco negro que começou a engolfar uma quantidade de outras estrelas, consumindo-las, e ele continua em fase de crescimento. Como ele se chama hoje? SGA, ou então chama-se Sagitário A, um supermassivo buraco negro no centro da Via Láctea. Muito bem, já vimos tudo isso dos labaitorianos, mas havia um planeta em especial que interessava aos labaitorianos. Foi dito que esse planeta era um planeta que ia terminar produzindo uma civilização, uma espécie, como nunca se havia visto em nenhum quadrante do grupo local. Essa espécie seria uma combinação de várias espécies em uma. Então chamaram essa espécie de quimeroide. Por que chamavam quimeroide? Porque é como uma quimera, que é um animal místico, que era feito de vários animais, leões e serpentes e tudo junto. Pois, senhores, a civilização que ele está falando é a gente, os seres do planeta Terra. Então, eles, quando criaram as condições, eles não criaram os humanos, eles criaram as condições para que os humanos fossem criados. Por justamente isso. Quando eles criaram as condições para que os humanos existissem, eles estavam, então, estavam começando um processo que eles foram ordenados, onde essa incrível civilização que teria uma série de elementos diferentes. Imaginem uma coisa. Nós somos seres mamíferos, antropóides, bípedes. Mas temos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal, carregamos dentro da gente metais e uma série de elementos químicos que não são orgânicos, são inorgânicos. Carregamos magnésio e tantas outras coisas dentro da gente. Então, o que somos? Somos uma mescla de tudo isso. Ok? Então, por favor, eu peço que vocês tenham uma atenção especial a isso, porque isso é parte da história desconhecida da humanidade. Vocês perguntaram alguma vez por que esses seres alienígenas vêm de tão longe para cá?
Por que somos tão interessantes para eles? Porque com séculos e séculos de estudos que eles vêm fazendo da gente, eles eram para saber tudo que existe sobre a gente já deviam ter sabido. Então, o que foi que passou? O que foi que passou, entre outras coisas, é o fato de que eles, todavia, estão buscando segredos que estão escondidos dentro da raça humana. Vocês sabem que estamos levando dentro do código genético nosso uma coisa que se chamava lixo genético. Ou seja, geneticistas diziam que tinha uma quantidade de material genético que não tinha uso, que era simplesmente ali sem propósito ou necessidade. Vocês imaginam que o ser humano foi criado sem propósito? Que simplesmente aquela quantidade genética está ali só por estar? Não, ela tinha uma função. A verdade, senhores, chama-se introns. Busquem, por favor, intron. I-N-T-R-O-N-S. Esses introns são uma forma bioquímica de codificação de informações, onde elementos cruciais desde a criação da existência, não da vida humana, mas da vida de todo o quadrante do sistema local, ou seja, de várias galáxias, estão aqui codificadas e estamos carregando cada um de nós como se fôssemos enormes livrarias ocultas. Se você chegou até aqui, muito obrigado. É sinal de que você gostou desse assunto. Peço para você compartilhar esse link com uma outra pessoa. Tenho certeza que essa pessoa depois vai te agradecer pelo link. Muito obrigado e até mais.